Jesus Cristo morreu na cruz para salvar os eleitos de seus próprios pecados. Segundo versões antigas do credo apostólico, Jesus, após padecer, desceu ao Hades. Alguns dizem que ele foi ao lugar tomar as chaves do inferno e as chaves da morte do diabo. Outros dizem que ele foi pregar aos condenados. E há interpretações que alegam que Jesus foi libertar os justos do Velho Testamento. Afinal, para onde Jesus foi após morrer na cruz? Eu sou Ivan Lima e guio você por mais uma jornada religiosa aqui no canal Fatos Desconhecidos. Hoje, vamos responder a uma pergunta que muitos cristãos possuem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi para o céu ou para o inferno após morrer? Bom, vamos lá. Primeiro, é preciso visitar as passagens que servem como base para essas teorias. Uma delas é a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Já a outra se encontra no capítulo 2 do mesmo livro. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. 1 Pedro 3, 18 a 20. Algumas versões do credo apostólico também afirmam que Jesus, após morrer, desceu ao Hades. Como essa palavra muitas vezes tinha o sentido de inferno, também contribuía para a interpretação de que ele havia ido a tal lugar. Essa visão defende que Cristo foi ao inferno, no período entre sua morte e sua ressurreição, para pregar aos mortos. Dentro dessa mesma interpretação, há 3 vertentes. A primeira afirma que ele foi para lá para pregar aqueles que morreram no dilúvio, pessoas que supostamente se arrependeram antes de morrerem. Ou seja, a mensagem de Jesus seria de salvação para elas. A segunda diz que Jesus foi ao inferno para pregar para aqueles que morreram antes de sua vinda. Ele salvaria os arrependidos e julgaria os impenitentes. Já a última defende que Jesus teria ido lá para pregar aqueles que não creram na pregação de Noé. Nesse caso, seria uma mensagem de juízo para eles. Bom, sinto dizer para aqueles que acreditam nessas vertentes, mas é difícil encontrar respaldo bíblico para elas. Afinal, nenhum texto está mencionando exatamente qual foi a mensagem dessa pregação aos mortos, e nem quem eram eles. Além disso, essas vertentes tratam como se houvesse uma chance de redenção para o ser humano após a morte. Mas isso não acontece. É preciso se arrepender em vida, pois depois da morte há o juízo. Em Hebreus 9:27 está escrito: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Bom, então o que Jesus foi fazer no inferno? Talvez teria ido libertar os santos do Antigo Testamento. Esses homens bons que viveram antes da sua chegada estariam esperando a redenção de Jesus para finalmente irem para o paraíso. Por enquanto, estavam em um estado intermediário. Eles teriam morrido na promessa e Jesus teria aparecido para eles para cumprir essa promessa. O versículo 10 do Salmo 16
também é utilizado para embasar essa teoria. A passagem diz que o Senhor não deixará a alma na morte e nem permitirá que os santos vejam corrupção. Entretanto, o problema dessa interpretação é ignorar o fato de que na Bíblia não há um lugar que fale que os santos do Antigo Testamento foram para um estado de espera. Na verdade, falam que eles foram estar com Deus, como no caso do próprio Enoque, que foi tomado pelo Senhor antes mesmo de morrer. É preciso lembrar que mesmo que Cristo ainda não tivesse vindo, os crentes do Antigo Testamento também foram justificados diante de Deus por sua fé em Cristo, que ainda viria. A salvação deles não é muito diferente da dos demais, portanto, essa interpretação é pouco plausível. O que dizer sobre Jesus ter ido pregar aos anjos caídos? Nesse caso, não seria uma libertação ou um convite ao arrependimento, mas sim uma demonstração da vitória de Cristo sobre Satanás. Para embasar a teoria, são usadas passagens em Judas e na primeira carta de Pedro, que falam sobre a condenação dos anjos caídos e de sua espera pelo juízo. Só que existe um problema. Não há passagem na Bíblia que fala sobre Jesus ou qualquer outra pessoa pregar para anjos. A pregação sempre foi focada nos seres humanos. Além disso, é forçar um pouco o texto pensar que está dizendo que Jesus foi ao inferno pregar para eles, já que isso não é dito em nenhum momento. Outra coisa, a passagem da primeira carta de Pedro deixa bem claro que a pregação se dirige aos homens e não a anjos, muito menos os caídos. A verdade é que não há justificativa para mudar tão radicalmente o foco do texto. Com isso, essa interpretação também é deixada de lado. Agora, resta a nós saber se Jesus foi ao inferno para tomar as chaves de Satanás. A resposta é não. Afinal, essa teoria aponta como se os condenados estivessem nas mãos do diabo. Mas não, Jesus pagou o resgate dos pecadores a Deus, não ao diabo. Quem foi ofendido quando o homem pecou foi o Criador, não o inimigo. Além disso, Deus é o governante também do inferno e não precisa tomar a chave de ninguém para entrar em algum lugar. De fato, em Apocalipse, é dito que Jesus tem a chave da morte e do Hades. Porém, nessa passagem, Hades é utilizado como um termo para se referir ao estado de existência descarnada, como se fosse um mundo dos mortos. Essa passagem quer dizer que Jesus tem poder e autoridade sobre a própria morte, a qual ele próprio venceu. Sabemos ainda que ele conquistou isso com o seu sacrifício na cruz, não por ir ao inferno pegar as chaves de Satanás. Se olharmos para o contexto histórico, isso faz muito sentido. Nos primeiros séculos, os cristãos, muitas vezes, eram mortos brutalmente por sua fé. Dizer que o Senhor Jesus tinha poder sobre a morte confortava esses primeiros fiéis. Não seria preciso temer a morte, já que ela os faria encontrar com seu Senhor, ou seja, iriam para o céu. Tudo isso porque o Nazareno morreu, mas ressuscitou. A interpretação mais plausível para a passagem de Pedro, que diz que Jesus pregou aos mortos, é que ele pregou a eles enquanto ainda estavam vivos. Mas como assim? Como fala no texto, Jesus pregou àqueles que não acreditaram em Noé, quando este disse sobre o dilúvio. Só que ele não pregou a eles no inferno, mas sim através da vida do próprio Noé. Jesus, em espírito, também pregou através dos profetas durante todo o Antigo Testamento, aqueles que estavam mortos em seus pecados, porém que ainda continuavam vivos fisicamente. Ou seja, essa passagem nada tem a ver com uma pregação no inferno, mas sim uma influência de Cristo já no Antigo Testamento. Mas, então quer dizer que Cristo não foi para o inferno? Na verdade, você não vai encontrar na Bíblia um versículo que afirme isso.
Como vimos, a pregação aos mortos foi feita ainda quando estavam vivos fisicamente, contudo, mortos nos pecados. É possível perceber isso na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Nesses 2 versículos, é dito que os profetas falavam através do Espírito de Cristo, que estava neles, e testificavam sobre os futuros sofrimentos do Filho de Deus. Foi isso que aconteceu antes do dilúvio. Cristo pregou aos injustos através de Noé. Uma vez mortos espiritualmente, não aceitaram a pregação e, por isso, acabaram morrendo também fisicamente por conta da intensa chuva. Além disso, não faz sentido dizer que Jesus foi ao submundo para finalmente levar os santos do Antigo Testamento ao céu. Eles também morriam e iam para o paraíso por crerem que Cristo viria. Exemplo disso foram Enoque e Elias, que foram levados direto a Deus, até mesmo sem passar pela morte. Temos que entender que descer ao Hades e Jesus estar nas profundezas da terra se referem a ele ter morrido e descido à sepultura. O termo Hades, inclusive, só foi adicionado depois. Na Bíblia mesmo, ele não aparece, apenas em textos posteriores. Basicamente, o salvo morre e vai juntar-se a Deus. Já o ímpio morre e vai para a condenação. Como é dito na segunda carta de Pedro 2:9, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia de juízo. Então, onde Jesus estava entre sua morte e ressurreição? As Escrituras não dão muitos detalhes sobre isso. No entanto, o mais provável é que tenha ido ao céu. Quando morreu, Cristo entregou seu espírito para o Pai. Além disso, ele disse para o ladrão que morreu ao seu lado que ainda naquele dia ambos estariam juntos no paraíso. Em Lucas 23, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, sim, Jesus aguardou no céu sua ressurreição. Só podemos dizer que Cristo foi ao inferno se quisermos dizer que na cruz ele experimentou toda a condenação ao experimentar a justiça divina no lugar dos pecadores. O mais importante é que no terceiro dia, quer estivesse no céu ou em qualquer outro lugar, ele ressuscitou. Agora me conta, qual a sua opinião sobre isso tudo, hein? Sabia que Jesus prometeu para o ladrão que ele estaria no paraíso ainda naquele dia? Enfim, eu fico por aqui e agradeço sua audiência. Não esqueça de deixar um like no vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!